Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar. O podcast, como vocês já sabem, fala sobre empreendedorismo, valores e liderança. E hoje estamos num cenário diferente, estamos aqui no Salvalor Tênis Club. Fiquem ligados que vocês vão aprender muito sobre valores, crenças e personalidade nesse episódio de hoje. A gente está aqui com uma pessoa extremamente especial. É o Tariq Brandão, que eu acabei de descobrir que o nome é árabe, mas ele não é árabe. Verdade. Né? E ele é médico ortopedista pediátrico. Falei certo? Isso mesmo. Boa. E a gente vai bater um papo hoje aqui sobre a pediatria, sobre um pouquinho da história dele, o que é que ele acredita, quais são as visões dele, tanto presente quanto para o futuro da ortopedia. E como vocês sabem, o Juntos para Somar é um podcast que traz realmente reflexão e não é enviesado com nada. A ideia aqui realmente é bater um papo livre, tranquilo, para poder a gente pensar e refletir sobre diversos assuntos, né, não, doutor? Perfeito. E aí, para a gente iniciar, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, falasse um pouquinho da onde é que veio o Tariq Brandão até chegar na medicina e como foi que essa iniciação na medicina, né, e na ortopedia. Legal, Igor. É um prazer estar aqui com você, tá? Meu nome é Tariq Brandão, eu sou ortopedista pediátrico, eu cuido do desenvolvimento e do crescimento das crianças, né? Dos pequeninos. E eu falo isso, assim, com muita felicidade, sabe? Eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que acompanhar o crescimento de uma criança é extremamente especial, Sim. tá? E você cuidar desse crescimento, você avaliar ali, ano após ano, se ela está tendo desenvolvimento adequado ou inadequado, é algo muito legal, porque você observa aquela criança se desenvolvendo. Caso tenha alguma coisa de errado, a gente consegue, às vezes, intervir de forma precoce de uma forma mais simples e sempre ali um acompanhamento para que ela tenha o melhor desenvolvimento possível, para que ela chegue na fase adulta de uma forma saudável. Muito bacana. E hoje você vê a ortopedia infantil de forma geral, né? Não é uma parte específica, Isso. é a criança, o desenvolvimento de um todo, né? Com certeza. O ortopedista pediátrico, ele praticamente cuida da criança como um todo. É diferente do ortopedista de adulto, que Sim. tem o ortopedista de adulto do pé, do joelho, do quadril, da mão, do ombro e da coluna vertebral. Então, assim, nós ortopedistas pediátricos, nós cuidamos da criança como um todo, desde o nascimento até ali na sua adolescência e, inclusive, alguns casos a gente acompanha até a fase adulta em alguns pacientes mais especiais. Quem acaba tratando é o ortopedista pediátrico. Interessante. Como foi que você chegou na medicina, velho? Foi que te levou para esse ramo? Rapaz, eu sou do interior da Bahia, né? Eu nasci em Santana, Bahia, lá no Oeste, e cresci em Ceabra. E eu vim morar em Salvador no ensino médio. Sim. Até então eu queria fazer odontologia. Mas aqui em Salvador, conversando com alguns amigos, tive mais contato, inclusive, com a medicina, eu decidi fazer a medicina. Aí eu mudei completamente, falei assim, não, é isso aqui que eu vou seguir. Já Certo? pensava na saúde, mas não na medicina em Perfeito, si, né, velho? perfeito. Caramba. Na minha família não tem nenhum médico. Caramba. Então não tinha ninguém para poder falar assim. Uma referência, né? Não tinha uma referência, não tive ninguém para poder me guiar, mas eu decidi que eu queria fazer medicina. E como foi para sua família você escolher esse caminho? Rapaz, foi muito bom. Meu pai super me apoiou, minha mãe também. E lá em casa somos 3, cada um foi para uma área diferente. Eu sou mais velho, eu fiz medicina, meu irmão do meio ele fez direito e meu irmão mais novo fez engenharia civil. Então, são áreas muito importantes para a sociedade. Sim, com certeza. Meus pais ficaram bem felizes. Que bacana, velho, que bacana. E aí dentro da medicina, como você falou, né, você escolheu a parte da ortopedia infantil, né, de ver esse desenvolvimento, esse crescimento ali da criança e tudo mais. O que te chama mais atenção dentro dessa área? O que é que mais encanta você, assim, de fato? Isso é uma coisa legal para você falar, porque assim, quando a gente fala, por que você escolheu ortopedia infantil? É uma pergunta bem complexa, Sim. Inclusive, tá? Porque quando eu estava no internato, ainda como estudante, eu tive contato com a pediatria e eu fiquei apaixonado. Eu falei assim, poxa, é muito legal tratar de crianças. É muito legal você acompanhar uma melhora ali de uma criança doente e você vê ela saudável depois. É uma sensação única. Satisfação, né? É uma satisfação pessoal absurda. Então eu falei, poxa, eu queria trabalhar com criança, mas ao mesmo tempo eu acreditava ter um dom ali para a área cirúrgica.
Então eu falei, poxa, eu não posso deixar de seguir na área cirúrgica porque eu realmente, eu acredito que eu tenho um desempenho bom. Então eu fui para a área cirúrgica, no caso a ortopedia, Sim. e só depois, lá dentro da ortopedia, foi que eu decidi fazer ortopedia pediátrica. Eu nunca tinha tido contato com ortopedia pediátrica antes. Então, dentro da faculdade, no caso, dentro da especialização de Sim. ortopedia, eu tive contato com ortopedia pediátrica e naquele momento eu tive a certeza que eu queria fazer ortopedia pediátrica. Você foi convocado pela ortopedia, e não foi você que escolheu a ortopedia Justamente. pediátrica, né? Ela que te escolheu. Eu tive um mentor que ele fala que a especialidade que escolhe você. E no caso foi a ortopedia pediátrica que me escolheu. Bacana, velho. E você consegue lembrar do seu primeiro caso, assim, que te chamou a atenção, primeira cirurgia que foi o diferente, assim, pra você, velho? Em relação à ortopedia pediátrica, o que é mágico, sabe? O que realmente você sai assim feliz, satisfeito com a ortopedia pediátrica é a transformação. Então, muitas das vezes você pega aquela criança que tem um pé torto congênito e você trata com o tratamento adequado, né? Sim. Obviamente, você conseguindo um bom resultado é extremamente satisfatório. Você pega um pé desse jeito e você deixa um pé praticamente normal. Nunca vai deixar de ser um pé torto congênito, mas a Sim. criança ela vai ter uma vida como se nunca tivesse sido aquele pé torto. Você entendeu? Ela vai correr, andar, pular, vai brincar, Ter a função normal que deveria jogar ter, né? futebol, vai ter uma função normal, desde que tenha um tratamento bem feito e adequado na idade correta. Então, o que é mágico da ortopedia pediátrica é justamente isso, é a transformação que você pode gerar, e não apenas para a criança, para toda a família. Sim, com certeza, porque você não impacta só ali a pessoa que está recebendo o tratamento, mas é toda uma estrutura familiar Sim. que é afetada por conta de alguma condição específica, né? Igor, imagine, eu tive um paciente muito marcante, certo, na minha vida, e tem pouco tempo, inclusive. É um paciente que eu acompanhava já tinha uns 2 anos. Imagine você ou um filho com aquele peito fundo, Sim, certo? O que é o pectus escarvatum. Então, uma criança que sofria bullying na escola, do tipo, você levou um tiro de escopeta no peito, sabe? Então, uma criança tímida, uma criança que não entrava em piscina sem camisa, não jogava bola sem camisa, nunca foi do time que tira a camisa, sim. tá? Não entrava na praia sem camisa. Então, uma criança tímida, né? E assim, essa criança com certeza ficaria com alguns problemas psicológicos em relação a isso, tá? Então, essa criança eu acompanhei por 2 anos e eu não tinha recurso suficiente para poder fazer esse tratamento. Sim. Encaminhei para vários colegas e sempre batia e voltava. Ele não achou quem tratasse isso da forma adequada, tá bom? E aí eu falei assim, quer saber de uma? Vou buscar conhecimento para poder fazer essa transformação nessa criança. Caramba. Fui para fora do estado, busquei o conhecimento, consegui os recursos adequados e voltei. Falei assim, vamos tratar. Pronto. Fizemos o tratamento não são só 6 meses, mas hoje tem 6 meses mais ou menos do tratamento. O resultado já foi 90%. A Caramba. criança hoje joga bola com os amigos sem camisa, entra na piscina, não tem vergonha, é uma criança muito mais proativa, muito menos envergonhada, postura muito melhor, porque quando você é tímido, você fica mais acanhado. Sim, sim. E como você tem uma deformidade, aí vai Piora, só né? piorando. Então a bola de neve para piora. E Aquela a espiral gente negativa do não é. processo, né? E a gente justamente com esse tratamento, a gente deu um up na vida dessa criança e da família também. Porque imagine você, a sua família, você pai, Sim. você sua esposa, seu filho com algum problema desse. Não impacta só seu filho, impacta toda a família. Todo o ambiente E ali. quando você faz esse tratamento e você consegue um bom resultado, toda a família fica feliz. Toda a família segue de uma forma muito melhor. Tá? Isso é sensacional. E você botou um ponto, né? Hoje você trabalha com cirurgia. E eu sempre tenho na cabeça, e é um questionamento realmente genuíno, assim, velho, a coragem de você estar ali dentro de uma mesa de cirurgia, e a pessoa que está ali é 100% sua responsabilidade. Como é que você encara, e como a gente conversa com muitos empresários que vivem o estresse do dia a dia, acho que nada vai se comparar a uma mesa de cirurgia e a responsabilidade de você ter uma vida ali na sua mão, né? Sim.
Como é isso pra você equilibrar essa questão, velho? Rapaz, eu vou te falar que realmente é uma responsabilidade muito grande, tá? Você tá com um filho de alguém. Você tá com a pessoa mais especial daquela família. E assim, a chave para isso é a confiança, tá certo? Você precisa ter uma boa relação com a família e a família precisa confiar em você, tá? Mas assim, é uma sensação única. Você ter essa responsabilidade e você saber que a família confia o filho delas em você. Tá? Sensacional. É uma sensação muito boa. E saber que você está fazendo a parte difícil. Não é fácil, mas você está fazendo a parte difícil, que é o quê? Corrigir aquela deformidade para poder trazer qualidade de vida para a criança, que é o objetivo de todos nós. É tirar a dor, corrigir deformidades, evitar pioras. Por exemplo, crianças com algumas deformidades hoje, com 12 anos de idade, é muito mais simples para ser corrigido do que se deixarmos ir para a fase adulta dessa Sim, forma. com certeza. Tem coisas que tem um momento certo pra você agir e cuidar, né? E nem tudo, viu, Igor? Nem tudo é cirúrgico. Sim. Muita coisa na ortopedia pediátrica, quando a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento ele é muito menos invasivo. Então, a gente consegue tratar muitas coisas sem cirurgia se a gente detectar na idade correta. Se você não faz acompanhamento e você deixa aquela deformidade, aquela alteração piorar, realmente, provavelmente vai ser necessária alguma intervenção cirúrgica. E quanto pior mais invasiva vai ser a cirurgia. Então isso é até uma coisa assim interessante, porque nos últimos anos a ortopedia pediátrica tem avançado muito em relação a cirurgias minimamente invasivas. Sim, sim. E quando eu detectei esse avanço, eu fui logo em busca de conhecimento. Então, hoje o meu foco é trazer correções de deformidades, independente de ser pé, joelho, quadril, sempre de forma minimamente invasiva, porque de forma minimamente invasiva você consegue uma recuperação mais rápida, menos chance de complicações, entendeu? São cicatrizes menores, retorno mais rápido às atividades Sim. e menos dores. E o Então, impacto também na assim, rotina é menor, né? o impacto menor, porque imagine você fazer uma cirurgia hoje, amanhã você está andando. Sensacional. Só é possível através das técnicas minimamente invasivas. Isso que, como você falou, né? A ortopedia ela avançou ao longo do tempo com muitas coisas e tem muita tecnologia envolvida nesse processo, né? Muito estudo e tecnologia, acredito, atrelado. Me corrija se eu estiver Com errado, certeza, é isso mesmo. né? Mas também tem aquela questão disso que você está falando, desse sentimento de cuidar. É a conexão entre tecnologia e carinho que faz com que as coisas funcionem de fato ali, né? O que muitos não entendem é que você tem que acolher a família como toda, tá? Não apenas a criança. Quando a gente fala de um tratamento de crianças, a gente fala do acompanhamento de toda a família, do acolhimento de toda a família. Muito bom. E a gente estava até comentando aqui nessa questão de tecnologia, evolução, e a gente bateu num ponto aqui em off antes de iniciar a gravação com relação à questão das botas ortopédicas, né? Eu lembro que quando eu era criança mesmo era uma parada meio que comum. Eu tive vários amigos que usavam botas ortopédicas, desde aquelas botinhas até um aqui, até o joelho, se eu não me engano, algo do tipo. E qual a sua visão com relação a isso, a esse tipo de tratamento? E a Rapaz, tecnologia que vem avançando, né, ultimamente. é importante você falar sobre isso porque assim eu fico extremamente indignado quando eu vejo uma criança andando com bota ortopédica sem necessidade. Então, assim, eventualmente chega no meu consultório uma criança com 2, 3 anos de idade utilizando botas ortopédicas para a correção de um pé plano, de um pé sem cava. E isso, assim, já está ultrapassado, entendeu? E não é uma coisa que foi definida há 5 anos atrás, tem mais de 25 anos Caramba. que já está batido martelo, através de muito estudo, que as botas ortopédicas não ajudam na formação da cava. Então eu fico realmente muito indignado, porque, vamos lá, é um custo maior para a família, para uma coisa que não vai resolver. Uma bota ortopédica não é bonita, entendeu? É pesada. Sim. Então, assim, são muitas outras questões. Imagine uma criança mais velha, 5, 7 anos de idade, utilizando aquela bota ortopédica preta, padrão, né? Sem necessidade.
na Aquilo escola. que você falou, né? Como não é só a parte ortopédica, mas mexe com o psicológico, que vai evoluir para outras questões e só vai somando, né? Nos Rapaz, é quesitos, né? engraçado porque, assim, tem alguns pais que falam: doutor, graças a Deus que minha filha não vai precisar usar bota, porque eu usei bota na minha infância, eu vou te falar, é traumatizante. É traumatizante usar aquela bota. Graças a Deus que meu filho não precisa. Eu falo assim, Sim. nem você precisava na época, mas na época era considerado normal. Acreditava-se que aquela bota ia fazer realmente algum efeito positivo, mas hoje já se sabe que não faz. Não, isso é bacana. E essa sua visão de estudar e se aperfeiçoar, até pela história que você contou do menino, né? Que você foi lá buscar o conhecimento, talvez seja algo que ainda falte de modo geral, assim, não só na ortopedia, não só na medicina, mas dos profissionais em geral, né? Às vezes ele sai da faculdade, ele faz uma especialização, mas não tá o tempo todo em busca de conhecimento para estar crescendo, né? Eu sou muito do tipo que todos os dias eu quero buscar um conhecimento novo. Legal. E eu percebo que você tem essa questão, né? E por que esse sentimento? O que é que traz esse sentimento para você de busca de conhecimento? Rapaz, eu vejo assim, ó, a gente não pode ficar parado, tá? E eu busco me especializar cada vez mais. O que há de novo, eu vou em busca para poder me atualizar. E não somente na área médica, Sim, não apenas tecnicamente. Eu vou em busca de cursos, mentorias, para poder capacitar a minha equipe cada vez mais, porque eu preciso acolher a família. E é nisso que o meu propósito é esse, entendeu? É cuidar não somente da criança, mas de toda a família, de tudo que envolve a criança. show de bola, velho. E você falou aí da equipe agora, né? Qual é a sua visão com relação à equipe? Que valores você passa para as pessoas que trabalham com você? E o que é mais importante para uma pessoa que está do seu lado ali crescendo junto contigo? Olha, o nosso valor, vamos lá. O que é que a gente passa de valor para nossa equipe? É que o amor e o carinho que eu tenho no meu consultório ultrapasse o consultório. Pronto. Então, eu quero que a minha equipe receba o paciente no consultório da melhor forma possível, como se fosse o próprio filho dela, Muito sabe? bacana. E depois da minha consulta, a mesma coisa. Então assim, eu peço minha equipe para poder dar muita atenção àquela família. Porque aquela família que está passando por algum problema, seja displasia do quadril, seja torcicolo congênito, seja o tratamento de algum pé torto ou alguma cirurgia para correção de deformidade, aquela família precisa de um acompanhamento, precisa de alguém para guiá-los, certo? Para que tenha um resultado sensacional. E isso é engraçado porque posso estar errado, mas a percepção de paciente, tá? Agora é meu case pessoal. Uma coisa que eu vim sentindo ao longo do tempo, né? Então, quando você era criança, você ia para o médico, o pediatra, você tinha uma atenção, um cuidado, uma consulta demorava 1 hora. E hoje o que eu vejo, em 90% dos casos, é uma consulta que é muito genérica. Ele não quer saber quem está na frente dele, o médico não quer saber quem está na frente, ele só quer realmente ali bater um protocolo, uma especificação e vida que segue, passa para o próximo paciente e Cara você crachá. exato, e você é o 360 graus, é o oposto Rapaz, disso, né? eu odeio esse sistema de consulta cara crachá, certo? Para mim não funciona. Inclusive, fui convidado logo quando eu iniciei minha jornada na ortopedia pediátrica, a trabalhar no hospital, que exigia que eu atendesse tantos pacientes em 1 hora. Sim. Falei assim, não serve para mim. Não serve para mim. Porque eu Tinha meta de preciso... atendimento, né? Tinha meta de atendimento. Não é legal. Sim. No meu consultório particular, eu fico ali com a criança meia hora, 40 minutos, 1 hora. Se for necessário, eu fico 1 hora e meia. Entendeu? Tudo vai depender da particularidade daquela família. Eu preciso que aquela família saia da minha consulta entendendo o que trouxe ela, se é normal, como vai ser daqui 6 meses, o que se espera da evolução daquela criança e, se for necessário algum tratamento, que ela entenda por que é necessário aquele tratamento e qual é, digamos, o malefício de não fazer. Porque a escolha vai ser sempre dos pais, Sim. entendeu? De fazer ou não fazer. Então, se você não tem profundidade ali no contato,
muito difícil você vai conseguir dar o melhor tratamento e ter a melhor conexão possível ali com a família, né? Que é Justamente. um dos pilares que você mais fala é família. Consulta de ortopedia pediátrica, consulta de criança no geral, é impossível ser uma consulta rápida. Se você passou por uma consulta de 5 minutos, 10 minutos, isso não foi uma consulta. E você falou algo interessante, 360 graus. Vamos lá. Quando chega uma criança para mim, independente da idade, doutor, eu queria que você olhasse os pés do meu filho. Tudo bem. Eu pergunto logo assim, meu tio, tá de cueca? Porque eu não quero ver peito de ninguém. Pode tirar tudo, fique só de cueca. Eu preciso avaliar a criança, Igor, do pé à cabeça. Sim, Eu maravilha. preciso porque eu me sinto na responsabilidade por essa criança. Se eu olho só o pé, mas tem algum problema no joelho, passou por mim e eu não vi, não existe essa opção. Não existe. Entendeu? Então eu preciso avaliar a criança de forma 360 graus. E, inclusive, eu vou te falar uma coisa. Acontece muito das mães deixarem de se cuidar por conta dos filhos. Sim. Certo? E desde sempre eu acolho a família. Mas, assim, recentemente eu tenho feito isso com mais intenção. Sabe? Eu sempre pergunto, e a senhora mãe? E o senhor pai? Tá sentindo alguma coisa? Consigo te ajudar em algo? Sensacional. Não deixe de se cuidar por conta do seu filho. Você também precisa se cuidar. Você precisa estar bem Para cuidar para dele. cuidar bem do seu filho. Exato. Entende? Então, assim, eu toco nisso todos os dias, atualmente. Isso é um dilema que é interessante. Eu trabalho com consignado, né? E a gente faz empréstimo consignado para o pessoal que é representante legal, as mães de as crianças que têm algum tipo de deficiência Sim. e tudo mais. E a gente percebe isso, que o maior problema é que às vezes a mãe, para cuidar do filho, ela tem que abdicar de tudo. E não tem ninguém que olhe por ela. E na maioria das vezes, o que a gente observa muito se o filho nasceu com algum tipo de problema, doença, a primeira coisa que acontece é a mãe ficar sozinha. Sim. Que o pai vai abandonar e não vai acompanhar aquilo e a mãe tá sozinha. Então, realmente é um dilema. Como é que você vai cuidar de uma criança? Você, como médico, vai dar um melhor tratamento para a criança se a mãe também tá em uma estrutura totalmente disfuncional e também não tá sendo ninguém para poder olhar por ela, né? Rapaz, esse é um tema pesado, tá? Porque, infelizmente, eu vejo isso com muita frequência na minha rotina. E é triste, de verdade. Sim. Tá? Porque a vida daquela mãe vai ser exclusiva para o filho, tá? Ela acaba que perde ali uma rede de apoio que poderia tornar aquilo mais leve, tá? Então, assim, é realmente triste. Mas, graças a Deus, nós temos essas mães, geralmente são mães guerreiras, de verdade, que elas vão atrás até o fim para dar o que há de melhor para os seus filhos. E independente de ter deformidade ou não, de ter alguma doença específica ou não, elas são realmente assim, vão atrás do que há de melhor para o filho delas. Isso é sensacional. E olhando, qual o legado que você quer deixar na medicina, aqui em Salvador, na Bahia, no mundo, quando você faz seu trabalho, Tarik? Olha, o meu objetivo realmente é transformar as famílias, tá? Então eu quero que a criança tenha uma melhor qualidade de vida, eu quero que os pais tenham uma melhor qualidade de vida. E eu quero que essa criança chegue na fase adulta com menos traumas possíveis. Por exemplo, a criança do Pectus, ao invés dela chegar na fase adulta agora tímida, olha o quanto de coisa que isso pode trazer para ela no futuro. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa interessante. Sim. Eu era muito tímido. Eu não conseguia falar na frente de ninguém. Sério? E tá falando bem aqui agora na frente do microfone, da câmera? Não conseguia fazer uma apresentação na escola. Então, assim, é algo que me incomodava desde sempre. Sempre me incomodou, tá bom? Só que essa é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Sim. Eu, graças a Deus, consegui desenvolver depois, adulto.
Depois de adulto já. Então, assim, depois que eu finalizei a medicina, depois que eu finalizei a ortopedia, foi que eu comecei a desenvolver essa habilidade. Só que imagine se eu tivesse desenvolvido essa habilidade desde lá de trás. Ou pelo menos, se eu não fosse tão tímido assim. Entende? Talvez a Então, história seja assim, diferente, né? melhor. Exato. Então, assim, o que eu vejo hoje é eu quero oferecer o meu trabalho, certo? O meu cuidado para transformar a vida daquela criança e fazer com que aquela criança chegue à fase adulta da melhor forma possível. Claro, com a vida saudável, correndo, pulando, sem dores, sem deformidades, mas também autoconfiante, seguro, sem timidez, porque essa criança vai ter um futuro brilhante. Então, eu quero que essas crianças tenham um futuro brilhante e Muito sem bom. dores. Muito bom. Tarek, foi muito bom esse papo. Mas infelizmente nosso tempo é tão curto e apertado que a gente não consegue se aprofundar mais assim em tudo aquilo que eu queria te perguntar, mas eu queria te agradecer por ter passado um pouquinho da sua visão, um pouco da sua história com a gente, para quem está nos acompanhando. E dizer para vocês, né? Essa visão de carinho, de propósito que ele tem na medicina é algo que a gente pode implementar em qualquer negócio. Os negócios que realmente mudam o game, os negócios que realmente crescem e se desenvolvem são negócios que têm um coração dentro. Os negócios que têm coração e propósito ali no caminho, e não é só por dinheiro, é por histórias que vão ser transformadas. Então, pô, muito obrigado por ter compartilhado com a gente. E para a gente encerrar, se as pessoas quiserem conhecer o seu trabalho, ouvir você falar um pouco mais sobre aquilo que você entrega, tem alguma rede social, LinkedIn, Instagram, Claro, que a gente consegue te claro. achar? Meu nome é Tarek Brandão, meu Instagram é Dr. Tarek Brandão, Tharik. Não vai ter outro, é fácil de achar. Vocês podem me encontrar no Instagram, certo? Eu tenho um site também. Igor, foi um prazer enorme estar aqui, fazer parte desse projeto do Salvalor Tênis Club. Eu tô achando isso sensacional, Muito tá? Muito bacana. obrigado pelo convite, muito obrigado por compartilhar aqui um pouco da minha história e também conhecer você. Um prazer enorme, tá bom? Prazer é todo nosso. E é isso. Se você gostou, compartilhe com quem você acredita que essa mensagem pode transformar e trazer valor na vida dela. E dando continuidade ao nosso evento Salvalor Tênis Club, estamos aqui agora com Maria Paula Fernandes. Ela que aceitou esse convite, eu agradeço, né, por ter aceitado esse convite e bater esse papo com a gente. E ela é médica, especialista em emagrecimento sustentável, traz uma visão diferente da medicina para o bem-estar das pessoas e vai discutir um pouquinho com a gente aqui sobre como é que ela traz essa visão dela para o trabalho, para o dia a dia, né, do consultório, né? Maria, melhor do que eu é você se apresentando e contando um pouquinho, né, do seu trabalho, de como é que funciona essa visão diferenciada da medicina. Então, mais uma vez, muito obrigado e conta pra gente como é que funciona isso. Prazer, Igor, estar aqui hoje com vocês. Para mim é uma grande honra, né? Poder estar falando um pouquinho mais sobre o meu trabalho também é uma coisa que é sempre gratificante para mim. E meu nome é Maria Paula, sou médica. Fiz residência médica em medicina de família, que já é uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas a medicina de família, quando eu escolhi, foi com o objetivo de enxergar a pessoa como um todo. Na área, né, em toda a medicina, não existe nenhuma especialidade que você hoje consiga fazer uma residência médica e que tenha essa visão integral da pessoa. É Sim. normal a gente segmentar muito. Tanto é que, por exemplo, às vezes você faz ortopedia, aí depois o ortopedista vai e se especialista na mão direita. Então, geralmente, quando a gente vê um paciente que muitas vezes é hipertenso, diabético, obeso, tem diversas comorbidades, ele tem diversos médicos. O que é bom, de certa forma, mas também é muito ruim, porque muitas vezes esses médicos não se conversam. E aí, todas essas doenças que eu comentei aqui agora, elas são doenças crônicas, que inclusive é a maior causa de morte atualmente no mundo. Doenças crônicas como que geram AVC, que geram infarto, elas são a maior causa de morte hoje em dia no Brasil e no mundo.
E aí, quando eu pensei, nossa, eu preciso escolher fazer uma residência médica, eu preciso de uma especialidade. E aí, de todas as áreas da medicina, eu escolhi medicina de família justamente por isso, por olhar o paciente como um todo, ter essa visão longitudinal. Só que depois que eu entrei na medicina de família, eu ainda percebi, nossa, ainda assim, dentro da especialidade que teoricamente deveria ser mais abrangente, ainda não tem um olhar integral da pessoa. Ainda assim, na medicina de família, quando fala no tratamento, por exemplo, da diabetes, de uma obesidade, é de uma forma muito segmentada, na qual muitas vezes foca muito no remédio em si. Ninguém conversa e ninguém sabe conversar sobre mudança do estilo de vida. As pessoas falam para o paciente diabético, o paciente que precisa emagrecer, né? Porque se você está diabético, certamente se for diabetes tipo 2, Sim. essa diabetes ela veio justamente da forma como você lida com o alimento, ter ganhado peso ao longo do tempo, foi criando resistência insulínica. Um estilo de vida, né? Exatamente. E aí a pessoa fala assim, você precisa emagrecer. Como se fosse fácil. Só que a pessoa não emagrece. Aí a pessoa vai aumentando o número de medicamentos ao longo da vida e nunca trata a raiz do problema. Aí eu percebi, não, eu preciso de alguma coisa para ajudar meus pacientes nisso. Foi aí que eu comecei a pesquisar, não, o que é que eu vou fazer para parar com essa cascata de adoecimento. Sim. Aí foi aí que eu encontrei a medicina do estilo de vida, que é muito mais focada, né? Não só nos pilares do estilo de vida, como também em comportamento, porque estilo de vida é comportamento. E aí eu comecei a estudar, enfim, fui estudando e hoje eu foco em emagrecimento, porque querendo ou não, é algo que está atrelado a todos esses problemas de saúde que eu comentei aqui hoje. Sim. E também está muito atrelada à minha história, no quesito, porque quando a gente pensa também nas causas de uma obesidade, uma pessoa se tornar obesa, também é multifatorial. E uma dessas causas envolve muitas vezes a questão do relacionamento com a comida, da forma como a pessoa ela usa a comida para tapar outros buracos na vida dela. E como eu era uma criança que também passei por processos parecidos, eu fui muito também por essa linha de olhar o que estava por trás ali, daquela busca pelo alimento. Sim. Não só também, né? Não só isso, mas somado com a parte toda lá do metabolismo, da visão médica em si da coisa. Então eu fui por essas duas linhas, estudando comportamento, estudando psicologia. Eu tenho uma pós-graduação em TCC, eu tenho formação também em psicologia positiva e na parte da medicina, estudando essa parte propriamente dita do metabolismo, de como funciona o ganho de peso, do que a pessoa precisa fazer para emagrecer, mas unindo essas duas coisas e hoje é basicamente com isso que eu trabalho, com esse olhar, principalmente com mulheres, que a maioria das minhas pacientes são mulheres, mas com esse olhar integral, de fato, verdadeiramente integral e longitudinal, que é entender que o emagrecimento é um processo, não é um evento. Muito bacana isso. E eu fico olhando o seguinte, quando eu vejo você falar sobre esse assunto, ele meio que posta, se eu estiver errado, me corrija, por favor, mas ele vai em contramão com o que a medicina hoje propõe. Hoje é muito mais focado a medicina do que eu vejo de eu vou tratar doença e medicamento do que uma questão preventiva para que a doença não aconteça. E seu trabalho está muito mais direcionado para essa parte preventiva, né? Pelo que eu entendo, né? Tudo bem que a pessoa já tem as comorbidades, mas é você prevenir para que isso não evolua para algo pior, né? E o que é que te conectou tanto com essa parte da prevenção e não com a parte do medicamento, que teoricamente, se você for parar para analisar, é muito mais fácil, né? Ah, tá com problema, toma medicamento. Tá com diabetes, toma esse remédio. Tá com pressão alta, toma esse remédio. E a pessoa virá dependente daquilo ali pro resto da vida, né? Sim. É porque, de fato, eu não gosto dessa ideia de me tornar dependente de nada. Muito bom. Eu sou uma pessoa que acredito muito em independência e em liberdade. Tem uma coisa que eu sempre falo, que disciplina é liberdade. Isso, inclusive, é algo que vem desde a época de Kant, de Aristóteles. E até a própria Bíblia, ela fala muito sobre domínio próprio. Sim. E quando a gente pensa, por exemplo, na Bíblia falando sobre domínio próprio, ninguém imagina, por exemplo, Jesus, aquela pessoa extremamente rígida, como se você falasse assim, é falta de força de vontade para outra pessoa. Não. É de um lugar, na verdade, que nasce do interior, de você escolher aquilo que é valoroso, que é significativo para você. E não porque a outra pessoa falou que tem que ser daquela forma. Sim. E hoje, quando a gente vai olhar, como você trouxe, né? Você primeiro pontuou essa parte dos problemas de saúde e dos medicamentos.
Isso é super real. Porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que é muito influente na nossa saúde. Então, assim, a maioria dos congressos médicos são patrocinados por alguma indústria farmacêutica. E também, em contrapartida, quando você vai em qualquer um desses congressos médicos de grandes sociedades, de cardiologia, de endocrinologia, quando você vai ver lá o coffee break, é só porcaria. Cheio de ultraprocessado, cheio de comida nada saudável. E do outro lado, em outros estandes, está cheio lá de amostra grátis, cheio de farmácias mostrando que o seu medicamento é o melhor do que aquela tal pessoa. Ou seja, você percebe que existe, na verdade, um interesse. Conflito de interesse gigante, Exatamente. Em fazer com que as pessoas continuem doentes. Então, assim, não é interessante para nenhuma indústria farmacêutica que as pessoas elas não tenham diabetes, que elas não tenham colesterol alto, que elas não tenham hipertensão. Por quê? Para pensar. Se eu te dou um diagnóstico agora de hipertensão, você vai usar o remédio pro resto da sua vida. Sim. Até o dia que você morrer, você vai estar usando aquele remédio. É uma receita que vai ser ali para a indústria farmacêutica eterna, Isso né? é muito lucrativo. Imagina, você dá uma sentença pra pessoa e fala, todos os meses você tem que gastar aqui R$50 na farmácia, no mínimo. Porque depois começa lá a questão da diabetes. Aí quando não melhora, você tem que aumentar a dose. Aí aumenta a dose Quando entra a insulina, aí que é pior. Porque a insulina é um hormônio anabólico. Sim. Que vai fazer com que a pessoa engorde. Então, se você tá ali comendo mal, você não mudou seu estilo de vida, você é diabético, não mudou seu estilo de vida, e aí você começa a piorar sua glicemia, aí vai piorando, e vai aumentando o remédio. Chega a hora que o médico vira e fala, não, agora a gente vai precisar usar insulina, porque sua glicemia tá altíssima. Aí vai entrar o quê? Um hormônio anabólico que vai fazer com que a pessoa continue ganhando peso, ao invés dela mudar a alimentação. Aí fala, poxa, a meta glicêmica aqui não tá batendo, a glicemia tá muito alta. Vamos então aumentar a dose. Nunca fala assim, vamos mudar o que você tá comendo. E quando fala, geralmente é em tom de esporro. Sim. Tipo assim, você precisa fazer isso, como se a pessoa não soubesse. Só que quem tá obeso sabe que tá obeso. Não é confortável ser obeso. Só que a pessoa não muda, não é porque ela não quer. É porque ela não tem as ferramentas. Nunca foi ensinado pelas ferramentas. E a maioria dos médicos não entende nada de comportamento. Eu te digo isso, não entende de comportamento, não entende de nutrição, não entende de emoções, porque a faculdade não ensina. Ensina só como é que o medicamento tal reage no corpo para dar o resultado Y. Exatamente. Né? A gente só aprende a fisiopatologia da doença, a gente aprende como tratar a doença e que você tem que falar para o paciente. Mas não ensina como você tem que orientar o paciente, como você ajuda um paciente a mudar. Porque mudança de comportamento não é fácil. Não é do dia para a noite falar assim, agora eu vou focar. Aí que entra aquela parte da disciplina, porque as pessoas acham que é, não, se eu for disciplinado e eu fizer tudo certinho, eu vou conseguir. E aí conecta com outra coisa que hoje em dia a gente vê muito, que é essa busca pela performance. Sim. Até mesmo em coisas que deveriam ser positivas, como a prática de uma atividade física, hoje em dia você percebe que as pessoas estão trocando isso para o outro lado, que elas estão buscando fazer com que você performe até na atividade física. Não basta você sair para caminhar, você tem que correr 10 quilômetros, você tem que fazer triatlon, você tem que acordar às 5 da manhã e performar na atividade física, porque se não for dessa forma, melhor não ir. Aí a pessoa começa a ter uma outra cobrança, e aí entra uma cascata, enfim. Acaba não tendo prazer em executar. Hoje, por sinal, eu li uma matéria falando exatamente sobre isso, né? Que a corrida matinal deixou de ser um momento ali de autocuidado para ser um momento de exposição. Então eu quero ir correr porque eu vou tirar minha foto, eu vou postar que eu estava correndo, eu sou melhor do que tal pessoa porque eu corri 10 e a pessoa correu 5, algo que era para ser um momento prazeroso, de autocuidado, de reflexão, torna-se algo que, tipo assim, se eu não for, eu tô falhando, e aí você entra na ansiedade, você entra numa cobrança desnecessária, e a gente perde um pouco desses valores. A gente estava conversando agora com a Maísa, e ela trouxe uma visão muito parecida, só que dentro da área da dermatologia e da estética. Que até o emagrecimento também entra nessa questão estética de certa forma, né? E aí o que eu te pergunto é, qual é o comportamento hoje que você enxerga que é o mais prejudicial e que as pessoas mais replicam hoje em dia? Muitas vezes é acreditar que, na verdade, existe uma fórmula, uma fórmula mágica. Uma receita de bolo para você emagrecer, um protocolo pronto. Sim. Porque isso é muito vendido hoje. Para você ter uma ideia, Igor, no dia da mentira, eu fiz um post
inventando um protocolo de Sim. emagrecimento, né? Eu coloquei lá, protocolo de emagrecimento, perca 7 quilos em uma semana. Eu coloquei lá os medicamentos que a pessoa ia usar, né? Injeção, não sei, inventei várias coisas. Uns nomes assim, tipo, injeção lipoled, sabe? Sim. Tudo na minha cabeça. E aí, no final, eu coloquei uma reflexão sobre, tipo assim, hoje é dia da mentira, mas tem gente que vende isso o ano todo. Acredite se quiser. Teve várias pessoas que entenderam, né? Começaram a repostar, falando que era isso mesmo, tipo assim, contra esse tipo de comportamento. Mas eu recebi, nesse dia, tanto direct de gente querendo esse protocolo. Você não tem ideia. Tipo assim, eu nunca fiz um post pra ter tanto comentário no inbox de pessoas. Como é que funciona esse protocolo? Aí depois eu patrocinei o post, aí foi que aumentou ainda mais, porque eu achei que as pessoas elas iam entender. Mas não, as pessoas queriam o protocolo de perder 7 quilos em uma semana. Caramba. Aí minha secretária, né, quando ia responder, tentava falar com essas pessoas, falando assim, mas você já parou pra pensar? Você já perdeu peso rápido assim? Você conseguiu sustentar o peso? Tipo, Sim. você perde 7 quilos em uma semana e depois, na segunda semana, O que você que vai... acontece? O que acontece? Mas, enfim, as pessoas, na verdade, muitas vezes as pessoas são tão rasas, sabe? É de uma superficialidade tão grande que elas são muito imediatistas, né? Sim. E querem o resultado, elas não pensam no que vai ter depois disso. E hoje em dia, o que mais tem por aí é a gente vendendo o resultado rápido. Tanto no emagrecimento, quanto para você enriquecer. O que mais tem a gente aí na internet falando assim, enche sua agenda, enriqueça, começa a faturar 100 mil reais do dia pra noite, como se fosse fácil. E a gente sabe que, na verdade, é uma jornada. Ninguém consegue começar a faturar alto e sustentar isso a longo prazo se ela não passar por um processo. E ainda que consiga, é frágil, porque ela não criou uma base. E no emagrecimento é a mesma coisa. Se você não aprende da raiz mesmo, a construir aquilo, a mudar o seu estilo de vida. E quando eu falo mudar o seu estilo de vida, é mudar a mentalidade. A forma como você enxerga o alimento. A forma como você enxerga a atividade física, que entra naquilo que a gente falou, de pessoas que hoje em dia elas vão com uma deixa de ser autocuidado, vira autocobrança. Sim. Isso não tem como ser sustentável. Aí a pessoa acha que tem que ser 5 quilômetros. Se for uma caminhadinha, não resolve. Aí no dia que ela não consegue, ela tá gripada, aí ela entra em conflito. Meu Deus, ou eu sou fraca demais, que eu não consigo ir treinar hoje, porque eu tô doente, ou aí ela fica nessa dicotomia. Se eu for, eu não vou conseguir fazer os 5. Aí eu também vou ser fraca do mesmo jeito. Não dá pra, naquele dia, fazer uma aula de yoga, fazer algum outro tipo de movimento que faça com que você mexa seu corpo como forma de amor, ou não fazer nada, porque isso também é autocuidado. Que também tá tranquilo não Descansar, fazer nada, né? com certeza. E ainda tem um outro quesito que eu observo muito, que é tipo assim, beleza, se eu corri aqui os 5 km, significa que agora eu posso comer um pedaço de torta. Né? Aí ela vai comer um pedaço de torta, que é quase uma torta inteira. Aí no dia seguinte ela correu mais 5 km, então ela pode comer um hambúrguer. E aí quando você vai ver, ela sempre tá consumindo muito mais do que aquilo que ela tá gastando e tentando compensar. E vira uma corrida dos ratos ali, né? Porque você realmente nunca tá focado. E a gente tava conversando nos bastidores, uma parada que eu acho que é importantíssima, que é a questão da identidade nesse processo, né? Da mudança de identidade, você se identificar com um outro hábito, uma outra rotina. Como é que você enxerga isso? Como é que você coloca isso no dia a dia para os seus pacientes? Sim, perfeito. Essa questão da identidade é importantíssima, né? Eu estava até falando com você sobre hoje em dia como existe essa questão de mudança de comportamento, a ciência por trás da mudança, e que isso é muito antigo. Primeiro veio a primeira onda de mudança comportamental, que foi o behaviorismo, há muitos anos atrás. Aí depois veio o professor Aaron Beck, que foi o fundador da terapia cognitivo-comportamental, que trouxe a segunda onda de mudança de comportamento, falando também sobre essa questão de crenças que existem nesse todo contexto, que seu comportamento ele é oriundo de um pensamento, que vem de um sentimento. E depois a terceira onda surgiu com a terapia de aceitação e compromisso, na qual os autores eles colocam seis pontos mais ou menos relacionados a como uma pessoa consegue mudar e sustentar aquela mudança, que estão relacionados inclusive a outras teorias. Sim. Porque existem diversas teorias de mudança comportamental, não é só uma. Sim, sim. E aí ele consegue criar um modelo teórico que conecta tudo isso. E aí, uma dessas coisas tem a ver com o senso de self, que é a forma como você se olha, e o seu eu, muitas vezes as pessoas têm um eu conceitual diferente de um eu contextual.
O eu conceitual é aquele conceito que a pessoa se define, que ela cria a sua própria identidade nesse Sim. contexto e acha que tudo que ela faz está relacionado, né, com aquilo que ela criou de uma forma rígida sobre ela. A imagem que ela tem mental dela mesma. Exatamente. E para você conseguir mudar o seu estilo de vida, é muito importante que a gente trabalhe com a pessoa essa mudança desse eu conceitual, que é aquele conceito que ela criou sobre ela, para um eu contextual, que é o contexto que existe, na qual, enfim, com outros elementos você vai elaborando melhor isso e vai transformar a sua identidade e a forma como você lida com aquilo de um jeito muito mais flexível. Porque, observa, a gente está em constante mudança. Sim. E o ideal é que seja dessa forma. Se a gente acredita que a gente é rígido, que a gente é aquele quadradinho e nada... Aquela teoria da Gabriela, né? Nascer assim, Exatamente. crescer assim, vou morrer assim, né? Exatamente. É muito mais difícil mudar. Mas quando a gente entende que a gente é flexível, que a gente está em constante mudança e que o contexto é importante, isso aí é extremamente necessário para essa questão da mudança de comportamento. E aí que entra a identidade. E é justamente por isso que no meu método, na forma como eu trabalho, eu levo demais isso em consideração, até porque o meu método se chama SER, Sim. que vem justamente daí. Que não adianta você querer ter um corpo magro se você antes não é a pessoa que vai sustentar aquele corpo. Muito E bacana. é por isso que a gente precisa estar ali entendendo de que forma você vai se transformar naquela pessoa. Não é só transformar o corpo, é transformar justamente quem você é. A pessoa que você quer ser, para ter o corpo que você deseja ter. Muito bacana. E sua abordagem, eu comentei também isso com Maísa. Uma abordagem muito diferente do que a gente vê no mercado. Porque quando você fala em emagrecimento, os profissionais eles vão olhar para você, pedir um exame, uma bateria de exame de sangue, aí vão olhar todos os marcadores que tem no exame e depois vão olhar todos os medicamentos que vão ajustar aqueles marcadores. E desde quando você sentou aqui, você só falou sobre a mudança da pessoa para que ela não dependa disso. Para você, como é ser tão diferente em um mercado que não foca nisso, velho? Como é que você consegue se posicionar e mostrar para as pessoas que, pera, dá para ser por outro caminho, não pelo caminho padrão que todo mundo tá seguindo? É muito difícil, viu, Igor? É desafiador. Mas eu não sei se você acredita, né, em Deus. Eu fico pensando Com também certeza. como deve ter sido difícil para Jesus, na época que ele surgiu aqui na Terra, há 2000 anos atrás, começar a falar de coisas que ninguém nunca tinha ouvido. Começar a falar que, opa, o Velho Testamento não é bem assim. Não significa que você não possa curar no sábado. Não significa que você, se você toca num leproso, você não está deixando ele impuro, você está purificando ele. É possível você ser puro e você purificar alguém. Enfim, ele trazia vários conceitos que para muita gente naquela época era muito difícil de você abrir a cabeça. E, obviamente, sem querer me comparar com Jesus, pelo amor de Deus, existe uma distância muito grande entre nós. Mas, muitas vezes, eu me sinto assim, caramba, parece que eu tô falando. E tá entrando no ouvido e saindo no outro. As pessoas, elas não conseguem ainda ter a maturidade para entender disso. Como eu falei para você, o post que eu patrocinei. Sim. O que mais me era gente querendo protocolo. Se eu vendesse protocolo hoje, eu tava 20 vezes com mais dinheiro do que eu tenho. Porque é muito mais fácil você vender o caminho mais rápido. Você tá remando contra a maré, né? Exatamente. E tipo assim, hoje eu trabalho também com essa parte medicamentosa, né? Sim. Com o meu paciente, quando ele vem, eu tenho o olhar médica, o olhar de quem entende de tratamento de obesidade, o olhar de quem vai prescrever o suplemento, o olhar de quem vai prescrever o medicamento. Se for, por exemplo, o Mounjaro, vai usar o Mounjaro. Se for, por exemplo, o Ozempic, vai usar o Ozempic. Se for uma questão de um outro tipo de fenótipo que precise de um outro medicamento, que esses medicamentos não são para todo mundo. Tem casos específicos quando você avalia a pessoa para você indicar, vai usar o remédio. Então, sim, eu vou prescrever. Só que eu vou entender que aquela prescrição não adianta, por exemplo, eu querer o melhor antioxidante do mundo para a pessoa se ela não consegue dormir bem. Ou se ela não faz o básico em casa. Aí você vai estar gastando fortunas de dinheiro com suplemento para ajustar foco, para ajustar performance, para ajustar um monte de coisa, antioxidar o corpo. E aí na base lá, você vai perceber que não tá resolvendo de nada, porque o problema vai se perpetuar. Aí você vai o quê? Achar, é muita ingenuidade. Sim. É muita ingenuidade você achar que aquele suplemento vai resolver. É milagroso, né? Exatamente.
Mas é desafiador. No entanto, eu tô aqui seguindo porque eu acredito muito nisso. Eu verdadeiramente acredito nisso. Não, isso é bacana demais. E quando a gente fala muito com empresários, né? E eu vejo isso porque seu foco hoje, como você mencionou, é a questão do emagrecimento. Só que tudo que você está falando, ele impacta também na questão da performance da pessoa, né? Ela ter um dia mais produtivo, dela ter um dia que um trabalho onde ela vai conseguir entregar a melhor versão dela ali no dia a dia. E isso está conectado ali com essas questões do emagrecimento, de certa forma, mas com a questão da ansiedade, questão do burnout. Isso também está correlacionado com a forma que a pessoa se vê e a forma, os hábitos que a pessoa mantém e adquire ao longo da vida, né? Totalmente, totalmente. Inclusive, hoje, quando eu recebo, né, representantes da indústria farmacêutica, porque eu recebo muitos, Sim. eles sempre perguntam, doutora, o que é que mais você vê aqui, assim, mais de doença, assim, você percebe entre seus pacientes? Eu falo assim, 99% é ansiedade. A maioria das pessoas hoje estão ansiosas. Pelos diversos motivos que você pode imaginar. E em outro momento, né, novamente, a indústria farmacêutica lucra muito com isso. Com a ansiedade das pessoas, até para vender medicamentos. Sim. Se você for olhar hoje os dados, por exemplo, os países que mais têm pacientes com depressão e ansiedade são os países mais desenvolvidos, com maior renda per capita. Então, quando você pensa em uma pessoa com depressão, não é aquela criança na Ásia com a casa destruída que acabou de perder tudo num terremoto. Geralmente, quem mais se mata e se suicida hoje em dia são pessoas com poder aquisitivo alto. Sim. Os países nórdicos são os que têm mais índice de suicídio, né? Exatamente. E aí entra um outro ponto também muito importante, que é justamente essa questão de que o medicamento, tem outras pesquisas que mostram, depois eu posso até compartilhar com você as referências dos artigos, que o medicamento só vai ajudar em 20% dos casos, em 20% dos sintomas. E aí não adianta você só tomar remédio, achando que, poxa, quem começa a tomar remédio, né? Quem percebe que de fato está com um transtorno de ansiedade generalizado e precisa começar a se medicar e começa a tomar o remédio, mas o remédio por si só não funciona, não adianta. Você tem que associar a outras coisas e muitas vezes também não é nem só a terapia, porque às vezes a pessoa passa a vida fazendo terapia e não sai do lugar. E aí justamente é onde entra meu trabalho. Porque o estilo de vida é extremamente importante nesse contexto. Tem outros estudos que falam sobre a influência da alimentação na microbiota intestinal, que está conectado com o cérebro, por conta dessa conexão intestino-cérebro. Dizem que é o segundo cérebro intestino, né? Exatamente. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele produz mais de 90% da serotonina do nosso corpo. Não é a serotonina que vai entrar no nosso cérebro, porque ela não atravessa a barreira hematocefálica. Essa que é produzida no intestino. Sim. No entanto, ele produz sim. E quando você está ali se alimentando mal, isso aí vai influenciar na sua microbiota, que vai influenciar também na sua ansiedade, por conta até dos aminoácidos que são produzidos, enfim, uma cascata. O sono, tem outros artigos que falam como praticar atividade física, 1 hora de atividade física, produz um nível de serotonina, muitas vezes semelhante ao uso de um outro antidepressivo, que é a fluoxetina. Sim. Então, assim, a pessoa que pratica uma atividade física, ela tem depois da prática uma sensação de bem-estar muito grande, a depender da atividade física, do ritmo que ela tiver nesse momento. E se ela não estivesse cobrando também, só para poder postar no Instagram, né? Principalmente isso, né? Você já pensou aquela pessoa que sai de casa, poxa, eu preciso... Aí não consegue correr os 10 quilômetros, Aí fica triste. vai sair mais frustrado do que quando chegou lá. Pois é, aí tem que equilibrar tudo isso. Assim, tem que entender que o tratamento... Muitas pacientes com obesidade são ansiosas, eu percebo muito isso. Eu hoje em dia não acompanho só pacientes obesas. Eu também acompanho muitas pacientes que são magras, porque eu também sempre fui magra. Né? Olhando para mim, eu sempre fui magra. Mas mesmo pessoas magras têm transtornos alimentares. Sim. E sofrem muito com essa questão de alimentação, e eu era essa pessoa. Desde pequena, muitas vezes eu comia, e eu comia às vezes escondido, eu comia uma caixa de chocolate, às vezes em 2 horas, e pela minha sorte, da minha genética, eu não engordei. Às vezes é até muito. pior, né? Porque como não engorda, aí acha que tá tranquilo e vai na ansiedade, comendo, compulsão alimentar, né? Exatamente. E aí, ao longo do tempo, né, lógico, isso foi alterando meu corpo, além da questão da alimentação, que você usa muitas vezes para mascarar outro sintoma,
vai surgindo, quando você vai ficando mais velho, uma outra questão, que é a questão da sua autoimagem. Sim. Porque a comida gera consequências, né? E nós, como mulheres que vivemos num mundo em que a aparência é muito importante e que aí traz como se também o nosso valor, dependendo disso, por exemplo, a gente trouxe a questão da performance. Hoje em dia, as pessoas olham como se o seu valor, quem Igor é, depende da performance que ele dá Sim. no treino, no trabalho, e ignora quem ele é mesmo. Então, assim, hoje em dia as pessoas atrelam seu valor à performance e o seu valor também ao físico, ao corpo. A imagem, né? A imagem. E aí começa essa labuta da mulher que tem a questão emocional, começa a comer para tentar tratar ou para tentar compensar outros problemas, aí gera um novo problema, que é o corpo, né? Ela não consegue se achar bonita, ela começa a engordar, começa a ter outras questões de autoestima, e aí encontra uma pessoa que vai vender um protocolo de emagrecimento, uma dieta cetogênica, uma forma de você emagrecer em 30 dias. Sim. E aí Os milagres, né? exatamente, e aí você desenvolve um novo problema, que é, de certa forma, uma nova restrição ali em que você acredita que precisa ser daquele jeito, aí você às vezes até consegue fazer por um tempo, só que a pessoa não consegue sustentar, aí depois vira novamente aqueles altos e baixos que todo mundo conhece, de sair de uma dieta, se frustra, começa a comer, depois fica Efeito mais frustrado. sanfona. Exatamente. Aí tenta de novo, e se repete, continua. E aí, o que eu trouxe, né? Porque isso aí não acontece só com mulheres obesas. Isso acontece também com mulheres, às vezes, que estão ali com IMC normal, com sobrepeso, muitas vezes são falsas magras, Sim. que têm um colesterol muito ruim, que tem ali um perfil lipídico, glicêmico ruim, mas que às vezes por outras questões, a genética influencia muito nisso, não dá para perceber. Porém, por dentro, estão adoecidas. Sim. E aí, isso também é muito importante de tratar e está correlacionado também muito com essa questão da ansiedade. Trazendo até uma polêmicazinha. Não sei se você viu, saiu agora o canal Foco, o vídeo, né? Um treinador versus 30 gordos. Não sei se você chegou a assistir. E a maioria da pauta, a gente vê que as pessoas que estavam ali debatendo com o Guto Galamba, eles estavam muito... Tinha muito essa questão da ferida emocional e da falta de aceitação de entender que a obesidade é uma doença. Até que teve um dos meninos lá que queria discutir, que dizia, não, a obesidade não é doença porque eu fiz meus exames, mas beleza, você pode não estar com todos os seus índices ruins, mas você tem uma predisposição maior a acumular, a ter essa doença, a desenvolver essa doença, né? Como é que você enxerga isso? Não sei se você chegou a assistir esse vídeo lá do canal Foco, mas qual a sua percepção sobre também a mentalidade que existe pessoas que hoje brigam contra um fato que é científico, velho. A ciência está te dizendo que isso aqui faz mal e você está querendo brigar com uma aceitação que não faz sentido. Sim. Eu não vi o vídeo, eu vi a chamada do vídeo, eu achei diferente. Mas eu achei assim, interessante, não sei o que foi discutido naquele vídeo. Fiquei talvez com um pouco de preocupação de ter sido feito de uma forma agressiva, mas eu não conheço, não sei. No entanto, o que eu enxergo disso, né? De fato, existem muitas pessoas que usam essa questão de tipo assim, me aceite como eu sou dessa forma, e meus exames estão normais, e tá tudo tranquilo. E acontece que não é bem assim, né? Quando você tem obesidade, você já tem um acúmulo de tecido adiposo no seu corpo, e isso por si só já aumenta o seu risco cardiovascular nossa, muito. E além disso, ainda tem a questão do próprio tecido adiposo, que é o adipócito, ele é um tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido inflamatório. Sim. Então, querendo ou não, isso não faz bem, não é uma coisa benéfica para a saúde. Ainda que você faça atividade física, o que acontece? Essa história de que tem muita gente que fala, eu faço atividade física, apesar de eu ser obesa, eu sou mais saudável do que uma pessoa que não faz. É porque saiu há algum tempo atrás um estudo falando sobre isso, né? Sobre essa redução do risco cardiovascular em quem faz atividade física. Sim. No entanto, também não é bem assim, como a gente comentou. Ainda que a pessoa ela tenha obesidade e que ela não tenha alteração dos exames, ela tem sim a questão dos adipócitos, que é inflamatório, mas não só isso, observa. Em algum nível, ela também tem um certo adoecimento psicológico ou mental. Por quê? Para ela chegar ali naquele peso,
de alguma forma, ela comeu em excesso. Em algum momento da vida, pelo menos. Existe algum excesso ali. Sim. Então, quando você para olhar o excesso, geralmente, essa frase é muito comum, às vezes até batida, que todo excesso esconde uma falta. Então, ainda que a pessoa fale assim, eu me amo, eu me aceito como eu sou, eu quero ser dessa forma, isso às vezes é uma fuga, né? Ela tá fugindo de alguma coisa. Não querer encarar algum problema ou algo do tipo, né? Exatamente. E assim, o meu olhar é muito acolhedor de verdade para essas pessoas. E eu acho assim, tem muitas pessoas que ainda estão dormindo, né? Que vão falar assim, não, eu não quero mudar, tô desse jeito, tô feliz, tô satisfeita. E tá tudo bem. Às vezes a pessoa vai, em algum momento, começar a olhar para ela, sim, com amor, porque precisa. Eu sou super a favor de, inclusive, quem é obeso se amar. Isso é o Sim. ponto 1, porque você não consegue cuidar de uma coisa que você não gosta. Muito bom. Você precisa cuidar de você. Então, assim, você precisa sim se amar. Mas se amar não significa você ficar no lugar que você está e se acomodar com aquele lugar. Significa você continuar buscando melhorar, Evoluir, né? evoluir e se cuidar de verdade. Mas aí que entra. Não é porque eu acho que muitos deles eles pensam que tem que ser. E eles são muito contra também essa ideia da rigidez, da inflexibilidade, que veio depois dessa outra vertente de mostrar, por exemplo, o próprio Guto Galamba. Ele fez um post há algum tempo atrás falando que ele estava usando esteroide, aí mostrou o meu corpo antes e meu corpo depois. Sim. Aí você olha para aquilo e fala assim, de fato, ele se baseia muito na questão da aparência. Sim. E aí ele defendeu, querendo ou não, aquele post, ele estava defendendo a ideia de que não, tá tudo bem eu usar esteroide. E aí você olha, né? Até percebi, uma cardiologista tinha comentado alguma coisa falando sobre o risco cardiovascular que a pessoa se submetia àquilo. Sim. E aí ele respondeu, então você tá querendo dizer que sabe mais do que o médico que prescreveu pra mim. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, prescrever anabolizante pra uma pessoa com fins estéticos é errado. Essa pessoa devia ter o CRM dela caçado. O esteroide, ele serve com uma função. Por exemplo, às vezes o paciente está sarcopênico, um idoso deitado na cama, não consegue ter massa muscular, você vai prescrever. Mas para uma pessoa apenas com fins estéticos, isso não só é errado, mas na minha visão, isso é raso. Isso é de uma superficialidade, de uma futilidade, de você submeter sua própria saúde em troca de alguma coisa que é basicamente estética para você mostrar para o outro que não entra na minha cabeça. Sim. Sabe? Então isso aí eu acho que não é bacana. Então, acredito que o ideal é buscar um equilíbrio. E a minha visão é muito com essa ideia, com essa lógica do equilíbrio mesmo. Muito bacana, muito bacana. E pra gente poder fechar aqui, né, o nosso bate-papo tá muito bacana. Eu não consegui nem questionar tudo aquilo que eu queria, e quanto mais você fala, mais eu vejo o brilho no olho do que você tem para poder entregar, e a gente vai se aprofundando. Mas pra gente poder fechar, qual mensagem você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente de reflexão sobre esse assunto? Sim. Eu acredito muito que hoje, para as pessoas que assistem a gente, o meu desejo, na verdade, é plantar uma semente na cabeça dessas pessoas. Uma semente de que não sei quem está aí do outro lado, vendo isso agora. Não sei em que fase da vida essa pessoa está, se ela vai absorver isso de uma forma aberta, vai começar a se questionar algumas coisas. Mas o meu desejo genuíno para essa pessoa que está assistindo a gente é que ela possa, talvez hoje, começar a vislumbrar que existem outras coisas, que existe uma vida verdadeiramente significativa e valorosa que pode ser vivida de um lugar que você verdadeiramente ame o seu corpo, que você verdadeiramente cuide da sua saúde, buscando o equilíbrio, uma forma sustentável de viver, uma forma gratificante de estar do lado das pessoas que você ama, você entender, por exemplo, às vezes, né, tá aí vendo uma pessoa que é empresária, tá ali construindo as coisas, trabalhando, em prol de quê? O que está por trás de tudo isso? Qual é o objetivo final? Ou até mesmo aquela pessoa que quer emagrecer hoje. Você quer emagrecer, mas qual é o objetivo final disso? E construir essa jornada, esse processo, levando isso em consideração. Porque a vida, eu acredito muito que ela é muito curta. Às vezes a gente não leva isso na nossa programação.
e entender que essa jornada é uma jornada muito mais para dentro do que para fora. E que precisa haver esse equilíbrio, né? Que você possa estar aí cada vez mais buscando o que você quer, indo atrás disso, mas não ignorando aquilo que mora dentro de você. Tentar trabalhar essas duas coisas, que eu verdadeiramente acredito que faz com que transforme tudo de uma forma que deixe as coisas mais leves, sabe? E mais gratificantes também. Muito bacana. Para você que está assistindo a gente, eu espero que você tenha o mesmo sentimento que eu tô tendo. O papo com a Maria e com a Maísa foi realmente assim transformador. A gente trouxe duas visões que se complementam em áreas distintas, que é pensar no emagrecimento ali, pensar na saúde, como ela falou, como a Maria falou, né? A saúde da família, a saúde da pessoa, do indivíduo, e na estética, mas como identidade, como transformação. Maria, pô, muito obrigado por ter compartilhado um pouco de sua visão com a gente. Eu tenho certeza que a gente falou aqui de um assunto voltado para a saúde, para o emagrecimento, mas que se conecta com muitas outras coisas, não só com isso. Seu trabalho, seu posicionamento, ele vai muito além do simples fato estético. Ele transforma realmente vidas, ele soma realmente na vida das pessoas, e é o que o Juntos para Somar faz, trazer conteúdo para somar, para trazer reflexão e um pensamento diferenciado. E como eu falo, né? Se você curtiu esse episódio, a única forma que você tem para poder ajudar a gente é curtindo, compartilhando com quem você acredita que essa mensagem vai complementar com alguém. E Maria, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, como é que elas fazem para poder te encontrar? Meu Instagram é Doutora Maria Paula Fernandes. Eu também tenho um canal no YouTube que eu falo muito sobre diabetes. É um canal até grande, mas hoje em dia eu não foco muito nisso. Aí estou construindo outro canal agora para poder falar mais sobre essa outra parte que vai além do peso. E acha no YouTube também os dois, Doutora Maria Paula Fernandes, colocando lá. Vamos dar continuidade aqui a esse Juntos para Somar. E agora a gente vai dar um looping aqui para conversar com o Alexandre Rocha. Ele que é empresário e empreendedor de Seabra e está aqui fazendo sucesso na região metropolitana de Salvador, com a visão de empreendedorismo e crescimento assim surreal. E a gente vai bater um papo sobre várias questões aqui, né? Empreendedorismo, decisão, tomar decisão, visão de negócio. Então, se você quer aprender como você tirar uma empresa ali do pequeno para o grande, fica para poder assistir esse episódio, porque vai ser sensacional. E para a gente bater o papo iniciar, pô, Alexandre, obrigado por ter aceitado esse convite de conversar com a gente aqui. Fala, Igor. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você. E com certeza a gente vai fazer uma troca bacana e espero agregar aí com o conteúdo. Com certeza. E a gente está aqui, né, no Salvalor Tênis Club, que é um evento da Mabian Carneiro que está sendo disruptivo. E começa já disruptivo pelos convidados, obviamente. Mas, Alexandre, se apresenta pra gente. Quem é o Alexandre, qual é a sua trajetória até aqui e por que sua construtora está fazendo tanto sucesso? Maravilha. Obrigado novamente. Então, meu nome é Alexandre Rocha, sou do interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Nasci numa zona rural, poucos habitantes. Ali tive uma educação pública, meu marco foi um pouco atrás, mas isso não acabou apagando nada da minha história, pelo contrário, enriqueceu bastante. Tive pais extremamente sonhadores, pais que realmente me colocava para trabalhar e estudar acima da média, e isso fez com que eu fosse ganhando resiliência, ganhando casca, buscando habilidades que só por eu estar naquele ambiente que poderia me proporcionar. Talvez se eu estivesse confortável, eu não teria buscado tanto quanto eu busquei. E ao longo da trajetória, eu consegui realmente ir galgando alguns espaços, indo de cidade em cidade, de estudar engenharia civil. E hoje, graças a Deus, vou falar um pouco daqui a pouco como foi a construção e um pouco da minha história. E estou conseguindo hoje galgar espaços, deixar um legado, construir uma linda história ao lado de pessoas que realmente fazem parte e agregam para mim de forma única, entendeu? Que bacana, que bacana. E esse ponto que você traz da resiliência e do desconforto é importante para o crescimento, Total. né? Se você está ali no ambiente, eu gosto até de falar, né, que a zona de conforto
não é que você tem que fugir dela, você só não pode estar acomodado. Não é que é bom ter um pouquinho de Com conforto, né? É certeza. óbvio. Você não pode estar acomodado na zona de conforto, na zona de, eu gosto de chamar de zona de estagnação, na Sim, verdade. E, como você falou, você veio da zona rural. E como foi para chegar na engenharia? Por que engenharia na sua vida, Alexandre? Então, meu pai é empreiteiro, começou como também uma história muito bonita, de nordestino, indo para São Paulo, ajudante de pedreiro, depois virou pedreiro. Ele também com uma visão e com uma vontade enorme de querer crescer, de querer ter algo a mais na vida, começou a estudar, começou a buscar ali mais, virou empreiteiro, voltou para a Bahia com um grande conhecimento, com muitos princípios, com muitos valores, e logo o nome dele foi destacado, construiu na Chapada toda, na Chapada Diamantina, acho que todo mundo conheça, e ganhou nome. Então, aquilo me inspirou. Ele é meu herói, ele é a pessoa que eu olho, eu vejo muito caráter, muita resiliência. Ele muitas vezes nem sabia o nome das palavras, mas ele tinha característica no sangue, assim, no DNA, a força de vontade. E ele nos criou dessa forma. Ele me criou dessa forma. Eu tenho uma irmã, né? Por isso que eu falei, nos criou. Sim. E nós carregamos esse DNA, essa história de batalha. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado com aquilo que ele fazia, com as casas que ele construía, com o comercial que ele construía, com os empreendimentos. E eu decidi que eu queria também seguir essa carreira, que eu queria me profissionalizar. Então, ali, batalhando bastante com os estudos que eu tinha, mas, ao mesmo tempo, em casa, minha mãe me cobrando para que eu fosse melhor, para que eu estudasse mais. Passei em inúmeras faculdades no processo ali, na época de término de ensino médio. Fui cursar em Campinas, São Paulo, onde eu tive uma boa educação de qualidade. Isso foi com que eu me abrisse horizonte, porque, a princípio, eu estava numa zona rural, numa cidade pequena, e quando eu me deparei com uma cidade maior, fez com que eu entendesse que o mundo não era só aquilo, Como e é que eu foi esse poderia choque de mais. realidade, velho? Foi prazeroso, porque eu sempre pensei grande, Sim. desde criança. Sempre quis empreender, vendi geladinho, fiz bloco com meus tios, tive roça, tive agricultura, e era 12, 13 anos, 10 anos de idade, eu realmente estava ali ganhando meu dinheirinho, pensando em conquistar grandes coisas, e eu costumo dizer que tudo foi construído devagar, brick by brick, né? Tijolo por tijolo. E isso foi trazendo senso de responsabilidade, de pertencimento, e trouxe essa minha vontade quando então eu deparei com um universo lá em Campinas diferente, com as pessoas pensando diferente, com o mercado de trabalho sendo diferente, grandes empresas, grandes pensadores, grandes empresários, e eu fui tendo acesso a esse. Para mim foi como se eu estivesse em êxtase, sabe? Foi vislumbrante. E ali eu me achei, me encontrei, falei, é aqui que eu pertenço, é aqui que eu quero estar. E logo me adaptei àquela circunstância, fui aprendendo bastante, e o meio molda a gente, né? Então fui moldado por esse meio, fui forjado ali, com bastante dificuldade, com bastante coisas. A faculdade ainda assim trouxe bastante desafios, e isso fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. E sozinho em uma cidade completamente diferente, muito maior do que você veio, né? Imagino que deve ter sido algo assim, bem de confronto, né? Foi bastante, só que eu sou uma pessoa bem comunicativa, sou um pouco destemido, sabia? Assim, eu gosto do desafio, eu gosto do caos, eu me sinto bem no meio das intempéries. Acho que isso eu adquiri logo de... Minha vida não foi fácil, então eu gostei disso. Eu não consigo, acho que uma vida tranquila, eu sou viciado, exatamente, está no sangue, entendeu? E isso fez com que eu gostasse daquilo ali, então fui buscar sempre melhorar, sempre ser crítico comigo mesmo, sempre pegar no meu pé, sempre buscar, e essa ambiência e o quem eu me tornei fez com que, quem eu estava me tornando, fez com que eu visse o mundo de outra forma, fosse mais empático com outras pessoas, fosse entendendo que eu também tinha uma missão de ajudar outras pessoas, e que aquele conhecimento que eu estava tendo tinha que transbordar para outros lugares, e aí começa aquele momento que você quer evangelizar seus amigos, quer também mostrar para ele que existe um universo diferente, que existe uma forma de pensar diferente, e que esse ambiente é extremamente produtivo, e que na zona de conforto, e que naquele momento que você está ali, como se tivesse assinado um contrato, assim, ó, não quero crescer, tá legal aqui. É como muitas pessoas muitas vezes se sentem. Então, esse momento de ruptura da camada de resiliência ali, que você fala assim, eu vou romper, e a partir desse momento
eu vou visualizar algo diferente e isso te expande, entendeu? E não dá para voltar mais atrás, assim como Albert Einstein diz, né? Sim, com certeza. E essa característica do vício pelo desconforto, pela inovação, pelo diferente, é a melhor característica que um empresário e um empreendedor pode ter. Essa é a verdade. Outro dia eu estava vendo um post do Paulo Vieira que ele falava sobre isso, né? Ele fez uma. Não sei se foi uma piada ou se ele estava falando sério, mas ele botou a questão do TDAH. Que tudo que um TDAH tem é preciso para um empreendedor dar certo. O cara tem que ser viciado, tem que ter hiperfoco, o cara tem que ser inquieto, o cara tem que ir para cima. Então, é esse vício no desconforto. E pegando essa história sua, qual foi o momento da virada onde você falou assim, porra, é empreender na engenharia que eu vou crescer e vou fazer meu negócio rodar de verdade? Então, eu sempre quis empreender desde cedo, mas quando eu comecei a fazer engenharia, eu pensava em seguir o legado do meu pai. Como ele sempre foi empreendedor, ele trabalhava para ele mesmo como autônomo, eu vi liberdade nisso também. Ele podia viajar, podia ter... Claro, ele tinha muitas responsabilidades, a gente sabe da responsabilidade do empreendedor no Brasil, mas eu queria seguir o legado dele, construir um legado em cima, continuar o legado que ele já tinha criado. Sim. Então, isso me deu vontade de fazer, fora que a engenharia ela tem uma capacidade de raciocínio muito alta. Te dá a liberdade para você pensar fora da caixa, te dá lógica, te dá entendimento de você questionar as coisas. É uma ciência, né? Sim. Então, isso me trouxe um senso crítico para olhar e identificar coisas que deveriam fazer diferente. Inclusive, é isso que eu sempre trago. Quebra de status quo. Eu sou inconformado. Eu sou uma pessoa que não quero fazer o básico, normal, como todo mundo faz. Eu quero fazer diferente. Então, quando eu olhei o mercado da construção civil extremamente engessado, extremamente paralisado, trazendo tecnologia agora que a gente foi avançar um pouco, mas mesmo assim as pessoas ainda com dificuldade de implementação, querendo continuar ali naquela mesmo patamar que estava. E eu falei, não dá para ser dessa forma. Ainda é muito baseado em achismo, ainda é muito informal, a gente vê ainda. Então, nós estamos atrasados em certos pontos em relação a outros países. Quando eu vi isso, eu vi um gargalo, um hiato, né? Um momento de eu falar, não, eu tenho uma oportunidade aqui, eu consigo fazer diferente, eu consigo montar um legado aqui em cima, consigo trabalhar com propósito e entregar algo diferente para a sociedade. Afinal de contas, a engenharia ela é a propulsora da economia do país e a gente consegue revolucionar grandes coisas. Então, foi em tempos de dificuldades, em tempos onde pessoas inconformadas, como guerras ou como algo do tipo, se sentia que precisava quebrar algum paradigma, quebrar coisas que estavam fazendo e que trouxe inovações. E eu falei, por que não eu? Por que não posso fazer isso? Então, foi onde eu falei assim, aqui existe uma lacuna, existe um espaço, vou atuar nele e vou ser o melhor nele. E você, como você falou, então você pegou, na verdade, o legado, o caminho que seu pai estava trilhando e trouxe o aperfeiçoamento do processo, né? Junto com a tecnologia. Você falou uma parada que para mim é fato. Hoje, se você pega uma construção, a maioria das construções de hoje em dia, e voltar 50 anos atrás, o cara vai estar fazendo da mesma forma. Se pegar um pedreiro daqui de 50 anos atrás, botar ele na máquina do tempo e trazer ele para cá, ele consegue construir qualquer coisa. E você pega outras profissões, você pega o profissional de outra profissão e trazer um cara na máquina do tempo, ele não consegue fazer o serviço porque tudo mudou e na engenharia parece que ficou parado, né, velho? Exatamente. Eu me formei em 2018, 2020 teve atualizações de normas importantes. Imagina, eu tinha que me atualizar. Imagina se chegar no canteiro de obra e dizer para todo colaborador que ali aquele processo mudou, que agora é diferente. Então, assim, existe esse engessamento que demorava entre as camadas para que todo o processo fosse voltado corretamente, que fizesse corretamente. Então, as coisas eram extremamente travadas, extremamente engessadas. Qualquer decisão para ser tomada, principalmente em companhias maiores, demorava muito tempo. Então, eu pensei assim, não, eu preciso ser ágil, preciso ser rápido, preciso entregar algo diferente. Fora isso, não é só o serviço para entrega. Então, eu entendi, o cliente precisa de uma jornada. Imagine que você vai construir sua casa, você vai construir seu comércio, você vai construir seu negócio. Você precisa ter tranquilidade. E aí o brasileiro não tinha tranquilidade na construção. Era sempre uma forma de dor de cabeça, toda vez que eu escutava um cliente, eu gastava muito mais tempo quebrando as objeções deles por questões passadas ou históricos de construções mal feitas ou problemas que ele teve de dor de cabeça, do que realmente falando do meu produto ou falando da solução que eu tinha ali. Então, essa conscientização e entregar algo diferente no mercado, principalmente no mercado, todo mundo quer entregar abaixo daquilo do esperado,
não ficou tão difícil de quebrar, entendeu? De quebrar essas camadas, Exatamente. Né? Então foi onde eu falei assim, não, aqui dá para entregar algo a mais, dá para encantar, dá para trazer encantamento para o cliente e na ponta fazer com que a pessoa fale, ainda existe esperança para esse mercado, ainda existe esperança no empreendedorismo brasileiro, e eu acho que é o que todos nós, quando a gente quer empreender, quando a gente quer ter essa missão de ter várias pessoas ali sonhando junto com a gente, é essa missão que a gente traz, né? Quebrar o status quo e fazer diferente do que já foi feito. Que bacana. E olhando em retrospectiva, é sempre muito tranquilo. Acho que você olha para trás e fala assim, ó, esse caminho aqui é óbvio. Mas com certeza você deve ter passado por momentos ali complicados, erros, acertos no meio do caminho. Teve algum erro que para você foi assim marcante e que deu uma mudada para você? Ou você teve a sorte de ter uma boa pavimentação por conta da história do seu pai e cometeu poucos erros no caminho? Então, quando eu tive essa história da continuidade da história do meu pai, eu realmente vi ali, poxa, eu tenho que manter o legado que meu pai fez até aqui, mas me foi dado mais informações para que eu seja disruptivo. E nessa disrupção, você faz muita coisa, às vezes, não baseada em dados, mas sim nos seus sentimentos, nos seus achismos, ou coisas que você visualizou. Muitas vezes não foi testado no mercado. Então, eu investi, né, valores financeiros em algumas ideias minhas que não foram boas, não foram assertivas e que isso prejudicou o caixa da empresa. E a gente se viu em algum determinado momento quase quebrando. Então, a gente já passou por isso. Foram erros de teimosias também. Eu tinha muito enraizado na minha cabeça que eu queria fazer dessa forma, eu queria fazer diferente e que era assim que eu ia trazer. Só que até a aderência do mercado, a aderência dos clientes, eu quase estava indo em ruínas. E aí eu realmente precisei de um choque de realidade para mudar e entender que eu poderia fazer sim dessa forma, mas começando a me preparar mais, estudar mais. Quem fez como, de que forma, o que ele teve de acerto, o que ele teve de erro. Então eu me preparei mais, comecei a estudar mais. E aí, dentro desse processo, os erros começaram a ser mitigados. A minha chance de êxito começou a aumentar. E aí eu comecei a ser esse cara, um pouco muito mais planejador, muito mais baseado em dados. Então hoje a gente criou uma empresa Data Driving, que justamente a gente pega dados, tecnologia e coloca a nosso favor. Antes da gente implementar qualquer coisa, a gente vai lá, pesquisa, vê se é realmente isso e qual o impacto disso lá na ponta, entendeu? Como que o cliente vai sentir, como que minha operação vai sentir, o que isso traz de vantagens para que a minha empresa fique mais fluida, fique mais rápida, entregue algo na ponta e nosso legado acelere, né? Afinal de contas, a gente tem objetivos e quanto antes a gente obtiver os resultados que precisa, acho que melhor vai ser o desempenho da empresa, melhor vai ser o desempenho dela no mercado, melhor vai ser o olhar do cliente para a nossa empresa e todo o ecossistema se retroalimenta, né? As pessoas também que estão internamente junto com a gente nesse sonho, alimentam o próprio sonho dela e conseguem realizar grandes coisas. Bacana. E aí você deu uma lição que é transformar um erro em aprendizado. Que o principal problema de um erro, quando você comete um erro, é quando você erra e você não tira nenhuma lição daquele erro, né? E você conseguiu transformar esse erro em um pilar fundamental da sua empresa, porque você conseguiu montar uma empresa só para poder analisar dados que não vão fazer com que você cometa erros semelhantes no futuro, né? Exatamente. E não só isso, virou um pilar, mas virou uma filosofia também. Isso não atingiu só os negócios, atingiu minha vida como um todo. Bacana. Então, para conhecer novas pessoas, para fazer novas amizades, criei princípios e valores onde eu já tinha, mas muitas vezes não estavam claros para mim, onde eu consegui balizar e eu entendo hoje e mais facilmente tomo decisões mais assertivas e mais rápidas se projetos, se ofertas que vêm até mim fazem sentido dentro dos meus princípios ou não. Então, quando você cria uma base, você entende os erros que você está cometendo. Poxa, nós somos seres racionais, nós temos que entender que nós podemos consertar rotas, nós podemos mudar sentidos da nossa vida, e quando você depara com isso e consegue entender como funcionam algumas coisas, eu gosto muito de filosofia, gosto muito de livros que passaram ao longo do tempo e que conseguem trazer grandes ensinamentos para a gente. E você percebe um padrão neles que é o quê?
Quanto mais você se conhece, quanto mais você identifica seus erros e consegue montar padrões para que você não voltem a eles. Então, a minha empresa começou a ser isso. A gente começou a diminuir os erros por conta de algo pessoal, né? O CPF e o CNPJ está extremamente atrelado. Você não pode ter você não vai conseguir ter um CNPJ forte se você é uma pessoa fraca, se você não tem capacidade de liderança, se você não é resiliente para aguentar. Afinal de contas, o empreendedor, ele pela manhã recebe a notícia boa, depois meio-dia é um soco no estômago, e a vida com várias nuances o tempo todo. Vários né? altos e baixos, né? Exatamente. E hoje sua construtora, ela é focada no nicho de alto padrão, não é isso? No nicho de alto padrão. Por que você foi para esse caminho do alto padrão? O que é que justifica isso? Foi estratégico na questão financeira, questão de marketing, de questão de margem também. Então, eu queria entregar algo a mais na sociedade. Eu precisava entregar uma jornada do cliente, eu precisava entregar encantamento. E para isso existem investimentos. Você precisa. Outra coisa também é nosso ICP, né? Nós temos ali o nosso cliente ideal, nosso perfil de cliente ideal, onde eu precisava entender esse público, ele consegue comunicar com aquilo que eu quero entregar? Boa. Esse público recebe e entende o valor daquilo que eu quero entregar? Então, como eu primeiro pensei no que eu queria entregar, logo depois eu falei, quem é meu público? E quando eu descobri, meu público era um público de alto padrão, era um público premium. Ele consegue identificar aquilo que eu quero entregar como valor. Ele aprecia isso. Ele faz com que ele recebe de forma como que é assim que ele se porta, é assim que ele sai reconhecido, é assim que ele quer pertencer à minha marca. Se conecta, né? Exatamente. Ele quer pertencer ao ciclo da comunidade que a gente está criando. Afinal de contas, os nossos clientes começam como cliente durante todo o trajeto. Afinal de contas, a gente fica com o cliente por um bom tempo. Eles viram nossos amigos, viram futuros investidores. A gente tem outra base de outras formas de monetização. Sim. E que a gente traz eles para isso também e faz um ecossistema, né? Um ecossistema ali, todo mundo interessado no mesmo princípio, né? Exatamente. São pessoas que a gente, como eu falei, a gente rejeita propostas que não são dentro do fit cultural, daquilo que a gente acredita, primeiramente. Então, nossos clientes vêm com esse perfil e esse perfil faz com que eles queiram ficar com a gente porque a gente tem outras coisas para agregar. E ali a gente cria uma comunidade. Uma forma de pessoas pertencendo a não só a nossa marca, mas aquilo que a gente quer entregar, que pensa daquela forma, que recebe daquela forma e quer agregar também no mundo, quer fazer um movimento em relação a isso. O nome da construtora é Vision Builders. Vision Builders, né? Que é de visão mesmo, né? Construtores de visão. Exatamente, essa é a ideia. A gente quer construir uma visão de longo prazo, a gente quer construir e dizer que dá para fazer melhor, dá para fazer diferente daquilo que já foi feito, que o básico e a forma como as pessoas atuam não é suficiente. A gente tá no nosso DNA excelência. Temos que entregar excelência. Nada diferente disso. Minha mãe me ensinou, a gente trazendo da história, né? Que ela ensinou, meu filho, você vai varrer, você tem que varrer da melhor forma, como se alguém fosse comer lá no chão. Entendeu? Porque, independente se aquilo é seu trabalho ou não, entregue sempre com excelência, porque isso vira sua marca. Isso te precede. Sim. As pessoas vão falar de você como alguém que como se fosse um toque de Midas. Tudo que você toca, prospera. Tudo que você toca é diferente. Aquilo que você produz, entrega algo de valor diferente, entendeu? Então isso eu criei para trazer isso como minha marca. Alexandre Rocha, ele faz algo diferente. A Vision é um reflexo disso. E como é que você enxerga o mercado de Salvador dentro disso? Por que eu pergunto isso, né? Hoje Salvador, mesmo ele sendo a terceira maior capital do Brasil, ela ainda tem um sentimento de província aqui em Salvador, né? Poucos clubes, ainda o dinheiro não circula de forma tão vívida como você vê no São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. E talvez essa sua visão encaixasse mais em São Paulo do que aqui em Salvador. Então, como é que você consegue se antecipar a esses movimentos que tem aqui em Salvador, região metropolitana, tendo uma visão tão diferente do que realmente é a cultura da região? Maravilha, boa pergunta. Eu estava conversando com o Mabian, né, a idealizadora desse projeto, um grande projeto por sinal, vamos falar dele depois, e com o Hugo, e a gente tratando um pouco disso, né, a dificuldade que a gente tem às vezes em se comunicar, em achar pessoas que pensam diferente, que queiram realmente fazer algo, queiram pagar o preço, né, a gente sabe o preço que tem que pagar, então tem certa dificuldade sim, a gente vê isso, mas a gente também vê um meio
com muitos problemas. Então, se tem muitos problemas e nós somos resolvedores desses problemas, cabe a nós também enxergarmos dessa forma. De que forma a gente pode contribuir? De que forma eu posso chegar e trazer mudanças também para Salvador? Então, a gente não vê só com o olhar de apontar dedo ou de crítica, mas sim de como eu posso ajudar, como eu posso melhorar. E aí, de onde vêm as ideias, aí eu também, como eu falei, né, eu bebo de fora, né? Então, eu tento sempre ao máximo estar atualizado com o que está acontecendo fora do país, com as novas tecnologias que a Alemanha, que os Estados Unidos, que o Japão está trazendo. Tento sempre inovar dentro da capacidade e tenho um roadmap já pensando em instalar coisas que talvez eu até seja pioneiro no Brasil depois. Sim. Mas eu quero pagar esse risco, eu quero pagar esse preço, mesmo correndo esse risco, para que isso aconteça. E São Paulo também, vou muito lá, participo de eventos lá, participo de clubes lá, justamente para beber. Você faz parte do G4, né? Faz parte do G4. Bacana. Exato. O G4 Educação tem sido um universo, um lugar onde eu aprendo bastante, onde tem trazido muito conhecimento, muito essa vertente também de querer ajudar, de querer transbordar, de querer traduzir aquilo que você aprendeu para outras pessoas, e não só isso. Trazer uma empresa com governança, trazer uma empresa com diretrizes, trazer uma empresa baseada em dados, trazer uma empresa que realmente cuida do colaborador e que o sonho dele tem que agregar ao seu junto, e você também é uma troca, vocês se ajudam, a gente não faz nada sozinho, esse é o primeiro ponto. Trazer uma empresa que realmente tem impacto e que tem saúde, entendeu? Que opera com lucro, que realmente tem margem, que realmente tem saúde, que você vai ser um empreendedor que vai ter resultados. Afinal de contas, a gente começa e faz qualquer coisa por resultados, né? Então, que esses resultados sejam positivos, tanto de impacto na sociedade, tanto de impacto na sua vida, quanto de impacto na sua família e das pessoas que estão ao seu lado. Afinal de contas, eu acredito piamente que se você quer ser multimilionário, se você quer ser bilionário, as pessoas que estão ao seu redor, elas também têm que acompanhar esse progresso. Elas também têm que entender que elas conseguem realizar sonhos delas, individuais, junto contigo. Então, eu acho que é dessa forma que essa forma de pensar faz com que a gente olhe para Salvador, respondendo a sua pergunta, Sim. e olhe assim, poxa, eu consigo agregar aqui, eu consigo trazer essa visão. A gente consegue, aos pontos, trazer pessoas para que elas também se abram a uma nova visão, assim como eu também tive essa oportunidade. E eu tive pessoas ao meu lado que foram chegando por conta daquilo da nossa atração e que me trouxeram também novas visões que contribuíram de forma com que eu me tornasse uma nova pessoa. Então, agora chegou minha hora também de fazer isso por eles, entendeu? Que bacana. E aí, conectando com esse ponto, hoje, você até comentou, né, que você vai para fora, você olha a tecnologia de fora, olha as questões que estão em São Paulo. Hoje, quem é a sua referência na parte de construção civil, que você fala assim, pô, essa empresa aqui para mim é uma referência, eu queria estar ou no caminho dela ou superar ela, né? Maravilha, boa pergunta. Desde criança, meu pai tinha alguns parentes que trabalhavam na Odebrecht, né? Sim, Independente do que teve com ela em relação à corrupção, etc. É uma empresa que tem uma cultura brilhante, que tem a TEL, né? Que até já li esse livro deles. São 3 volumes, assim, muito bem escrito, de como a empresa se comporta, de como é galgar novos espaços. Então, eu acho a Odebrecht incrível, muito bem organizada, muito bem pensada. E quando se falava na minha cabeça em construção, logo vinha a Odebrecht. Então, era sinônimo quase, entendeu? De qualidade e tecnologia. Exatamente. Né? Então, assim, para mim é uma empresa realmente que me traz muitos insights, muitas ideias. É meu benchmark, faço muito, olho muito o que ela está fazendo, olho muito como ela está procedendo, o que ela já fez no passado, como que ela cresceu e se perpetuou até hoje, né? Eu acho que essa história, passar por vários ciclos, principalmente no Brasil, e ter uma vida de sucesso, eu acho realmente são empresas para a gente olhar, são pessoas para a gente olhar e observar. E em um ambiente totalmente caótico, que foi hiperinflação e ditadura, e ela estava lá, né? Independente das questões, mas ela estava lá crescendo e desenvolvendo, independente disso, né, véio? Com muita tecnologia. Isso para mim é importante. Exatamente. Eu acho que a riqueza de sabedoria são pessoas que realmente estavam na arena, né? Pessoas que têm skin in the game. E realmente é uma empresa que perpetuou por vários cenários, diferentes cenários, pandemia também atualmente. Sim. Então, assim, a outra empresa que eu também quero trazer para a mesa é a Racional Engenharia. Grande empresa, muito bem governada, muito bem. Ela já é uma empresa particular, mas já fez grandes aeroportos aqui no Brasil. Então é uma empresa muito, muito séria, bem correta, também bem pautada. Então eu busco dela
bastante conhecimento e bastante teses para crescer a minha empresa também. E me diga, dado a extensão do hoje que você faz, você deve tomar muitas decisões durante o dia, durante a semana. Quais valores tu tem na mesa na hora de tomar uma decisão? O que é que faz você tomar uma decisão de decidir seguir por um caminho ou decidir seguir por outro? O que é que sustenta essa tomada de decisão, velho? Maravilha. Acho que antes de falar dos meus princípios, tenho que falar de quem eu busco, né? Então, eu busco a Deus primeiramente. Uma das minhas orações é: Deus, que me apresente os teus, né? Que me apresente pessoas também que pensam assim, que queiram fazer a diferença, que queiram ajudar, que sejam pessoas, filhos de ti, que pensam como o Senhor, e que querem proliferar o bem na sociedade, né? Afinal de contas, a gente vive essa guerra diariamente, o bem contra o mal. Sim, com certeza. Então, que cheguem pessoas, que cheguem ofertas, que cheguem projetos que realmente tragam impactos positivos na sociedade e não ruins. Então, dado a isso, eu balizei coisas que eu aprendi com meus pais, coisas que eu aprendi na Bíblia, e coisas que eu aprendi em livros de filosofia, do estoicismo, é uma coisa que eu trago muito para mim. Então, são livros e conteúdos que se perpetuaram ao longo do tempo, que viveram várias nuances do nosso mundo, 2000 anos atrás, 1000 anos atrás, séculos passados, e que trazem uma riqueza de condensação de uma visão de várias pessoas e que tem muito coisas em comum, Sim. escritas em tempos completamente diferentes. Então, eu busco nisso me objetivar para trazer meus vieses, meus embasamentos, minhas fundamentações, e gosto bastante de escrever as coisas, gosto das coisas claras, tem que estar na minha frente ali, dizendo para mim, então eu escrevo, e tenho ali os balizadores, meus princípios e valores, com os quais são inegociáveis, e não tem isso só para mim, eu tenho isso também dentro da Vision. Sim. Então, quando a gente vai fazer o processo de contratação, tem que dar fit cultural, e a gente já avisa desde já, né, no onboarding, quando a gente vai fazer ali do colaborador, ele entende como que a gente vive. Não é como regras, não é como status, é uma filosofia. Nós vivemos desta forma. E aqui fica quem realmente pertence, fica realmente quem quer viver essa filosofia de verdade. Quem quer aprender e se desenvolver dado esse caminho, né? Exatamente, que tem muita sabedoria. A gente costuma dizer, e a gente percebe isso, então, desde o nosso canteiro de obra, ou quem trabalha com a gente no escritório, a gente percebe e são relatos deles, depoimentos, de como a vida deles foi transformada para melhor depois que começou a trabalhar com a gente. E não só nisso, eles tiveram visões diferentes, foram apresentados, nós trabalhamos no desenvolvimento deles, e isso trouxe para eles desenvolvimento também até de melhorar a vida não só financeira, mas ficar longe de problemas. Sim. Então, é algo que os meus princípios e valores que eu trouxe para a Vision e acabou sendo também de quem trabalha com a gente, e eles também falam do quanto isso ajudou eles ficarem livres de determinados problemas que eles entrariam se não tivesse esses princípios e valores. É aquele que eu falo, né? É você atrair gente boa e você transformar as pessoas que estão perto em pessoas melhores. Exatamente. Né? O papel da liderança e do líder é esse. É você estar ali. Eu tenho 5 pilares fundamentais na minha vida e que eu levo isso para todas as empresas, né? Então é determinação, ética, inovação, gratidão, ser grato por aquilo que você tem. E isso faz com que você tome um caminho que vai te ajudar a você se manter seguro. Quando eu falo seguro, é tipo assim, pô, é aquilo que eu quero, eu tô no caminho certo, então vou, porque tudo aquilo tá alinhado com aquilo que eu acredito. Né? E eu acredito que, pelo que você colocou na mesa, você tem esse mesmo padrão de pensamento, né? Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente vai fazer qualquer viagem, todo mundo se prepara. Você vai para outro país, você prepara o que pode levar, o que não pode, você começa a ver as regras, você começa a ver as documentações que você tem que ter, você se prepara em financeiro, você se prepara para aquilo ser uma viagem da forma como você quer, você faz itinerário, você faz o roteiro. E então você se preparou para a viagem, você sabe que vai sair de um ponto A ao ponto B e depois tem um retorno, e essa viagem na sua cabeça tem que ser a melhor possível. Então você cuidou dos riscos, você cuidou de como vai ser, você foi um planejador. Eu acho que as pessoas não conseguem chegar de um plano A até o plano B se ela não tiver balizadores, se ela não tiver regras, se ela não tiver preparada para aquele percurso. E a nossa vida é um percurso, então de que forma a gente quer viver, para onde você está indo,
que é que você quer, o que é que você espera da vida, quais resultados você quer impactar, quais resultados você quer ter. Acho que respondendo essas respostas, você vai ver que não dá para desvincular dos seus princípios, dos seus valores, dos seus balizadores para te trazer consistência e alinhamento, a palavra que você trouxe. Que bacana, velho, que bacana. Alexandre, rapaz, papo muito bacana. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto e não dá pra gente se aprofundar em tudo aquilo que a gente queria, mas um sentimento que eu fiquei, acredito que quem tá assistindo a gente até agora deve ter ficado com esse mesmo sentimento, que é dessa visão clara de futuro, tanto é que o nome da sua consultora é essa, é Vision, né? E aí minha pergunta é, hoje você tá aqui, quais são os seus projetos futuros, onde é que você quer chegar, irmão, com toda essa inovação e toda essa força de vontade que você coloca nos seus projetos, velho? Maravilha. É difícil resumir, eu acho que eu tenho uma mente muito acelerada, penso muitas coisas, tem que cortar ideias, porque senão você começa a querer tomar conta de muitos projetos ao mesmo tempo, né? Mas, assim, eu tenho uma ideia muito clara para Vision Builders, a gente já está criando um ecossistema, um lugar onde realmente o cliente tem uma jornada, ele não vem por acaso, a gente quer impactar também a vida das pessoas que estão com a gente, independente de ser só com serviço prestado. A gente quer mostrar Deus também em tudo que a gente fizer, seja no Alexandre, seja na minha empresa. A gente quer mostrar que nós temos caráter e que nós fazemos parte do lado bom. Nós fazemos parte do lado que luta para que a nossa sociedade ainda tenha esperança de dias melhores, de momentos melhores. Então, a Vision ela vem com esse viés de holding, a gente está programando já isso, já tem um planejamento acerca, e a gente quer atuar em ramos tanto do empreendedorismo, de empreendimentos imobiliários, quanto de fazer alguns investimentos junto com alguns sócios e clientes. Clientes e parceiros. Exatamente, que a gente vai conhecendo ao longo do caminho e que a gente visualiza. Então, a gente quer trazer isso para a mesa, boas empresas, boas pessoas, bons projetos, e que a gente quer que nosso cliente, nossos parceiros façam parte disso também. Dentro disso, eu tenho alguns outros projetos também com IA, né? Então, com inteligência artificial, onde a gente visualiza e também trazer e ajudar o empreendedor brasileiro. Então, eu tenho um projeto em relação a isso, e a gente está agora também num processo de procurar órgãos sérios para que a gente possa ajudar, né? Então, a gente quer realmente ter impacto, não só nas falácias, não só para marketing, mas de verdade mesmo, ajudar pessoas, ajudar o meio ambiente, que é o que a gente pensa bastante, assim como nossos projetos também da Vision, nos empreendimentos imobiliários que a gente quer lançar. Então, vai ter tecnologia, sustentabilidade, e isso na prática, né? Fachada verde, diminuição do uso de ar-condicionados ou coisas do tipo, então trazer eficiência energética. Então, nosso pensamento é sempre moldar, impactar a sociedade de N formas, né? Tanto ambiental, quanto pessoal, quanto falar de Deus para outras pessoas e mostrar que ainda existe esperança aí para a gente viver um pouquinho mais feliz, um pouquinho com um sorriso no rosto, que eu acho que está faltando um pouquinho isso na nossa sociedade. Que bacana. Alexandre, obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Aqui com a gente, foi compartilhado um pouquinho da sua visão, da sua história, daquilo que você acredita. E você que tá com a gente até agora, se assistiu todo esse episódio, com certeza você se conectou com o Alexandre. Deve ter achado sensacional, assim como eu achei. Obrigado. Tudo aquilo que ele colocou. E como é que você faz para ajudar a gente? Segue, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai fazer a diferença. Alexandre, só para a gente poder finalizar, como é que as pessoas te acham no digital? Maravilha. No Instagram é Alexandre com 2Ds, .rocha. E lá também vai estar na bio o Instagram da nossa empresa, visionbuilders.br, mostrando ali no nosso lado brasileiro, né? Mas com pensamento de internacional. Boa. E acredito que lá vai conseguir achar nosso YouTube, LinkedIn e qualquer rede social que eles queiram. Entrar em contato com a gente, também vai estar tudo lá. Se você curtiu esse episódio e acredita que o conteúdo dele pode agregar com alguém que você conhece, um amigo, um familiar, já sabe, né? A única forma que você tem de ajudar a gente é curtindo e compartilhando esse episódio com outras pessoas. Siga a gente para mais conteúdos de valor que nem esse do Juntos para Somar. Até a próxima.